Fernanda Manhota, né? Você trouxe aqui os 3 principais elementos que denotam o quão histórico é este encontro, que vai além, porque eles estão se encontrando para discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí você traz informações, né, de todo um contexto do por que é muito mais do que isso, por que esse encontro vai muito mais além. Agora falando sobre as perspectivas de fato sair algo proveitoso, algum avanço deste encontro, Fernanda Manhota. Olha, Débora, existem vários cenários que têm se delineado e que são igualmente plausíveis de se considerar nesse momento. Para aqueles que são, digamos, os mais otimistas, eu até estou usando uma expressão que o governo Trump, de fato, empregou nos últimos dias, né? Os otimistas cautelosos, como eles costumam dizer, o que se pode esperar, né? O que se pode esperar é, eventualmente, encontrar, primeiro, um canal aberto de diálogo e que ele seja suficiente para dar o próximo passo, que é transformar esse diálogo, nesse momento bilateral, em uma conversa trilateral. Então, ele vai ser bem sucedido se ele permitir criar condições de que, na sequência, a Ucrânia se engaje nessa conversa. Esse é o primeiro sinal. Depois, se ele permitir que se possa falar de maneira objetiva sobre condições para um cessar-fogo, e depois que esse cessar-fogo possa ser, de fato, monitorado, controlado e condicionado, de modo que se tenha garantias sobre as promessas feitas e, eventualmente, também punições, cobranças, caso elas sejam infringidas, né? Isso é algo muito importante do ponto de vista da escalada de violência e é o mínimo que se espera que o presidente Trump consiga amarrar, tendo em vista que é uma cúpula de alto nível. O que se espera em cúpulas dessa natureza é que esses elementos de base já tenham sido previamente discutidos, de modo que seja possível, no momento do encontro das lideranças de mais alto escalão, divulgar efetivamente resultados concretos. É claro que podem surgir desse diálogo, também nesse cenário mais otimista, Débora, outros coadjuvantes, digamos assim. A Rússia vai pressionar, evidentemente, por um alívio de sanções, talvez por algum tipo de acordo lateral, como, por exemplo, envolvendo o programa militar e a renovação de acordos internacionais com os Estados Unidos, inclusive um deles importante, o START, que vence em 2026. Então, quer dizer, existem outras coisas que podem aparecer no processo de barganha e que aos russos, particularmente sufocados, né, economicamente e fadigados militarmente, pode ser interessante. Também existe uma expectativa de que apareça nessa conversa o papel de cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia no contexto do Ártico e, eventualmente, claro, elementos ligados à segurança humanitária, né, e à criação de melhores condições para quem está sofrendo na linha de frente da guerra. Agora, a gente não pode descartar que, embora esse é o cenário pretendido, é aquele que a maioria das pessoas gostaria de ver acontecer, também existe margem para que esse encontro não saia como nós gostaríamos, né? E aí a gente parte para um cenário de um certo pessimismo mais, talvez, concreto. O que é esse cenário mais pessimista? É o cenário que temem particularmente os europeus, inclusive o presidente Zelensky. O presidente Zelensky passou os últimos dias num olhar muito cético sobre essa reunião. Ele disse que acredita que o presidente Putin está blefando e que ele, de fato, não está comprometido com a paz. E quando ele diz isso, muito amparado pelos europeus também, o medo que se tem é que, eventualmente, no encontro Trump-Putin, sejam acordados termos que excluam a Ucrânia, que não levem em consideração os interesses ucranianos, que falem sobre um tema muito delicado para a Ucrânia, que é o que a gente chama, né, de swap de território, então a ideia de trocar território ou de abrir mão de território, coisa que a Ucrânia não quer discutir, já colocou uma linha vermelha nessa situação em particular, e nesse sentido haveria a formalização de uma aliança mais pró-Putin, digamos assim, pelos Estados Unidos, a revelia de uma saída que estaria contente para a segurança europeia ou mesmo para os ucranianos. Então, existe o risco de o presidente Trump e o presidente Putin firmarem um acordo que, em tese, né, resolve o cessar-fogo, mas que não endereça as questões de fundo da guerra, fazendo com que a guerra apenas se perpetue. E isso, Débora, para finalizar, tem a ver também com ambições pessoais de cada um dos líderes, né? Presidente Zelensky não quer entrar para a história como quem cedeu o território depois de 3 anos de guerra. Presidente Putin não quer entrar para a história
história como sendo aquele que entrou numa guerra para sair sem nada, com as mãos abanando, e presidente Trump quer entrar para a história como aquele que resolveu um conflito e ganhou um prêmio Nobel da Paz. Isso tudo está em jogo hoje.